Pessoal, boa tarde. Vamos para a nossa atividade de História e Geografia? Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Cada um faz em um horário aí. Então, vamos aqui, ó. Nós estamos estudando, pessoal, vamos estudar o relógio, né? Como foi aí os antepassados, como eles já conheciam o relógio, como era usado, né? Que ficou marcado aí esse fato do meio-dia, né? Vamos ler um pouquinho aqui, ó. Na verdade, nossos antepassados já conheciam as horas do dia muito antes de o relógio ser inventado. O relógio mecânico é uma invenção do século XIV, enquanto que a divisão do dia em 24 horas surgiu por volta de 5000 a.C., na Babilônia. O ponto-chave desse sistema numérico foi a definição do meio-dia, que eu acabei de falar, né? Observando o movimento da sombra provocada pelo sol, os babilônicos descobriram que havia um momento em que a estrela ficava a pino no céu, sem projetar sombra para os lados. Esse momento ficou conhecido como meio-dia. Os babilônicos, então, dividiram o restante da trajetória da sombra em 12 partes, 6 antes do meio-dia, manhã, e 6 depois, à tarde, né, no caso. Estava criada a divisão do dia em 24 partes, horas. A outra metade, claro, era a noite. Para fazer essa marcação da trajetória da sombra, os babilônicos criaram um relógio de sol. Então aqui fala um pouco, pessoal, da história, né, da invenção aí do relógio e como que antes os babilônicos, eles assim contavam as horas, né? Por exemplo, assim, que fala aqui do meio-dia, né, horário que não tinha sombra para nenhum dos lados, era meio-dia. Então eles observavam assim a natureza, o sol, né, para estar criando aí as horas, né? Antes da invenção dos relógios. Aí depois aqui, pessoal, conta um pouquinho aqui da história do relógio mecânico que foi usado na Europa no século XIV. E também no Egito, né, o relógio noturno, tá? Então vocês vão ler aí, pessoal, com atenção essa segunda parte aqui, eu já li um pouquinho, né? Aí tem duas imagens aí dos relógios, né, antigo, como era medido o tempo anteriormente, né? Veja aí nas imagens. E aí, pessoal, a gente vai responder essas perguntas aqui, ó. De acordo com o texto, quando surgiu a divisão dos dias em 24 horas? Nós lemos lá na primeira parte, tá? E na número 2 aqui, ó. Como se chama o primeiro relógio noturno utilizado no Egito? Tá aqui na segunda parte, tá? No final do texto, tá? Então, leiam certinho aí para estar respondendo. E depois, pessoal, nós vamos completar aqui, ó. Complete os quadros com seus horários. Acordo às... Que horário você acorda? Depois, tomo café às... Brinco às... Né? Toda atividade tem um horário. Vou para a escola às... Depois, escovo os dentes às... E tomo banho e vai colocar o horário aí, tá bom? Então, façam com atenção. E é o que eu falei, você percebeu que em nosso dia a dia nós temos horário para tudo? Então, essa é a função do relógio, né? A gente poder estar verificando os horários, qual é o horário de almoço, qual é o horário de janta, que horário eu vou para a escola, que horário eu estudo. A gente vive, né? Vamos dizer assim, em função do tempo, né? Infelizmente, porque eu acho que às vezes o tempo, muitas coisas ocupam o tempo da gente, mas a gente tem que utilizar o relógio aí para estar se organizando na vida, tá bom? E não esquecer também, né, pessoal, de deixar um horarinho aí que para estudar, tá? Almoçar, jantar, dormir, brincar, estudar, fazer as tarefas de casa, ajudar aí nos afazeres, né? Arrumar o seu quarto. Então, tem horário para tudo, tá bom?
Façam a divisão aí do tempo de vocês e estipulem o horário aí para cada coisa. Tá bom, pessoal? Então, daqui a pouco eu volto com o vídeo de ciências. Um beijo para vocês.